instantes, nós iremos iniciar o nosso culto, onde você está sendo convidado a participar, não apenas assistir, mas fazer parte desse momento, onde você poderá louvar o Senhor, celebrar as suas bênçãos e dádivas na sua vida e receber dele uma porção da sua palavra. Prepare o seu coração, aquieta-se, coloca tudo em ordem ao seu redor, enfoque agora em ouvir Deus e ter um momento de comunhão com Ele. Quero dar as boas-vindas a você que está aqui nos acompanhando nesse domingo à noite para o nosso culto ao Senhor. Este é o momento onde nós entramos na presença de Deus com expectativa no coração para aquilo que Ele tem para nós e louvor e adoração nos nossos lábios, expressando a nossa gratidão por todas as bênçãos recebidas ao longo dessa semana que se passou e ao longo de todo esse ano, mesmo cheio de dificuldades, Deus tem nos preservado, Ele tem nos acompanhado. Vamos juntar as nossas vozes, mesmo de uma maneira virtual, e vamos louvar ao Senhor nesse instante. Sol se põe, nasce um novo
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom é louvar a Deus, bom é conversar com Ele. Curva a sua cabeça comigo e vamos conversar com Deus. Pai querido, nessa noite, ao entrarmos na sua presença com cânticos, fizemos, Senhor, expressando o nosso louvor, a nossa adoração, pois Tu és santo de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito por nós e ainda por tudo que irás fazer. Nós sabemos, Senhor, que Tu estás presente conosco nessa noite. Venha falar aos nossos corações, use este culto para ministrar aos nossos corações, às nossas vidas, às nossas famílias, a todos que nos assistem nessa noite. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. O nosso momento missionário dessa noite, nós temos o nosso querido Marcos Soares, a Leia, sua esposa, esse casal querido que tem sido adotado pela nossa igreja como um novo parceiro missionário. Nós temos um vídeo preparado que eles estão ali se apresentando, falando um pouco do ministério deles. Vamos assistir juntos este vídeo. Olá pessoal da Igreja Batista do Cambuí, nossos queridos amigos, eu sou o Marcos Soares e essa é a minha esposa, Leia Soares. Ficou parecendo assim a apresentação de dupla caipira, né? Mas o importante é agradecer vocês pela generosidade, pela forma tão carinhosa como vocês nos adotaram como missionários da Igreja Batista do Cambuí. Na verdade, nós temos vários mantenedores pessoais, mas a Igreja Batista do Cambuí é a primeira igreja a nos adotar como igreja. Como disse Paulo aos Filipenses, no tocante a dar e receber, vocês foram os primeiros a se associar conosco e nós queremos agradecer a vocês por essa generosidade e pela bênção dessa parceria. Então, esse ano nós ficamos um pouco restritos no nosso ministério, tanto o alvo como o que eu faço, ministério com guia, mas Deus nos deu oportunidades diferentes e estamos trabalhando em coisas diferentes. Coisas que a gente nem imaginava fazer, estamos fazendo com discipulado, estudo bíblico, evangelismo online, grupos de mulheres que oram, trazendo mensagem, orando. Então, nós expandimos um pouco nesse sentido.
Deus nos deu grandes oportunidades. Somos muito gratos por isso. Bom, entre essas coisas novas que a gente não tinha planejado em fazer, está justamente a parceria aí com o pessoal da equipe do Maneco, do Pastor Ricardo, com o IBC TV. E a gente tem tido o privilégio nesses últimos meses de gravar alguns pilotos, fazendo entrevistas, e eu creio que os irmãos têm acompanhado isso. Isso tem sido uma bênção porque também nos ajuda a movimentar o nosso canal no Instituto Alvo. Dentro dessas coisas que estamos fazendo online, também nós desenvolvemos uma live de hinos, que chama Hinos e Prosa, toda sexta-feira. Eu sei que alguns de vocês assistem. E a gente tem alcançado literalmente milhares de pessoas, mesmo sem sair de casa, especialmente nos dias mais restritos da pandemia. A gente conseguiu chegar a muitas pessoas, tem pessoas de vários países que escutam o nosso programa, e tem sido bênção. E também a gente começou a fazer alguns treinamentos online. Fizemos treinamentos com o pessoal lá do Vale do Açu, que são parceiros aí também da igreja. Fizemos treinamentos com pessoas de Portugal e alguns outros que nós fizemos aqui também. Eram projetos que nós tínhamos para o outro ano, mas que a gente antecipou em função da pandemia. No próximo ano nós pretendemos ampliar um pouco nossos cursos, nossos estudos bíblicos online, por enquanto, até a pandemia nos permitir voltar a ser presencial. Durante esse ano, o nosso escritório ficou fechado, nossos cursos presenciais não aconteceram, nós não tivemos nenhum curso presencial, mas, pela graça de Deus, Ele nos sustentou usando pessoas e igrejas como vocês. Então, a gente quer expressar nossa mais profunda gratidão e dizer que para o ano que vem temos muitas outras coisas que vamos fazer e muitas delas serão junto com vocês. Nós queremos agradecer mais uma vez por essa parceria. Também quero agradecer a confiança, o amor de vocês por nós e que Deus os abençoe e sempre dê esse coração generoso para toda a igreja. Muito obrigada. Obrigado, um abraço para todos vocês e até breve. Abraço. Obrigado, Marcos e Leia. Nós temos o privilégio de sustentar esse casal junto com os nossos dízimos e ofertas. Logo mais nós iremos ouvir do Marcos, que estará trazendo para nós a mensagem desta noite. Mas todas as nossas contribuições são usadas para o sustento da obra de Deus. Seja todo o trabalho da nossa igreja e todo o trabalho da nossa equipe missionária, os nossos parceiros que atuam perto e longe, e todas as nossas contribuições são usadas para engrandecer o nome de Deus e adiantar o seu reino. Este é o momento muito especial do nosso culto, onde você tem o privilégio de ofertar ao Senhor. Você poderá fazer uma transferência bancária, usar até o Pix, esse novo dispositivo que nos auxilia na transferência instantânea. Você tem as informações ali na sua tela. Este é o momento de você louvar ao Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Oremos agradecendo ao Senhor o privilégio de ofertar. Pai, nós somos gratos por cada oferta recebida, cada ofertante, Pai, que tem contribuído para a Tua obra. Agora multiplique esses recursos para a Tua honra, para a Tua glória. Abençoe, Senhor, cada contribuinte que com alegria repartiu, Senhor, junto ao Teu reino. Faça, Pai, com que o retorno seja 30, 60, 100 vezes. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Na semana passada, nós lançamos um novo segmento dos nossos cultos chamado Good News, ou seja, boas notícias. Sempre nós queremos trazer e destacar ações que são boas notícias no nosso meio. Gente que faz a diferença, que vai repartindo a Jesus Cristo e as várias dimensões do seu amor com as suas atitudes e ações. Vamos assistir juntos esse vídeo para nós juntos celebrarmos as boas notícias, ou seja, o Good News desta semana. Good News. Nosso grupo de oração das mulheres começou quando eu passava por alguns grupos e percebi a necessidade de estar orando com as mulheres. Então, resolvi chamar a Areli, a Ângela e a Val, e aí nós começamos a nossa primeira live, nosso primeiro grupo de oração. A primeira reunião de oração aconteceu no mês de abril, quando a Rosa, junto com a Areli e a Val, me ligaram e nós oramos juntas, compartilhamos, foi um momento muito bom. A partir dali, nós decidimos, vamos convidar líderes, mulheres que possam fazer a mesma coisa por outras mulheres, para que esses grupos continuem, para que seja uma bênção, para que mulheres sejam alimentadas. Hoje nós temos 18 grupos funcionando, as líderes estão cada vez mais empolgadas, trabalhando mais, e as irmãs têm dado testemunho de quão bom tem sido participar desses grupos de oração online. Elas têm falado que tem abençoado as suas vidas, elas têm buscado mais a Deus, a amizade tem sido fortalecida com irmãs que aqui na igreja só cumprimentavam, hoje estão mais íntimas, elas ficam aguardando o dia, ansiosas, o dia do encontro de oração online. A vida para elas, esse momento difícil se tornou mais fácil, mais leve, com esse momento semanal de oração. Nós temos grupos funcionando de segunda a sexta, nos mais diversos horários, de acordo com a necessidade de cada grupo. E tem sido uma bênção, a igreja tem sido fortalecida com isso. Agora nós vamos entrar em recesso, mas a partir de janeiro nós voltaremos. E você, mulher, que ainda não faz parte desse grupo, procure-nos, procure a igreja e diga-se que gostaria de participar, que nós vamos até você, nós procuramos o grupo que seja mais adequado a você, com pessoas que têm algo em comum com você. Deus vai com certeza abençoar a sua vida, assim como tem nos abençoado e tem abençoado a nossa igreja. Good News. Queremos destacar que na semana que vem, dia 20, é o nosso culto de Natal. E você poderá escolher entre 2 horários de culto excepcionalmente. Nós teremos o nosso culto presencial, tanto às 9 horas da manhã, como também às 19 horas. Os 2 cultos serão presenciais. Nós teremos conosco a presença da cantora Jeane Mascarenhas. A igreja já a conhece, ela esteve já conosco em várias outras ocasiões, e nós teremos então a satisfação de tê-la aqui junto conosco para ajudar a brilhantar o nosso culto de Natal. Planeje desde já de você estar conosco. Você pode entrar já no nosso site, fazer a sua inscrição, mas veja bem, escolha apenas um dos horários. Ou você poderá vir de manhã às 9 horas, ou poderá vir à noite às 19 horas. Será o mesmo culto presencial repetido 2 vezes. Assim, você escolhe vir num ou outro para deixar espaço para que todos que queiram possam vir e compartilhar desse momento juntos aqui no nosso templo. Dia 20, semana que vem, o nosso culto de Natal. Nossa leitura desta noite se encontra em Atos capítulo 16, a partir do versículo 25. Você poderá acompanhar na tela esse texto enquanto eu faço a leitura desse trecho da palavra de Deus.
E por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: "Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui." Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: "Senhores, que preciso fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa serão salvos." Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. Trecho maravilhoso esse que fala da conversão. Aquele que, necessitado, percebe a sua querência perante Deus e, se aproximando, ouve as boas notícias do Evangelho e ele e toda a sua casa se converte. Vamos, novamente, louvar ao Senhor com cântico, preparando assim os nossos corações para a mensagem logo mais.
Olá, que alegria estar com você por meio desse vídeo, compartilhando de coisas tão importantes quanto aquelas que temos na Palavra de Deus. É sempre importante a gente se concentrar nas coisas eternas, nas coisas que não terminam, quando tudo aqui termina. Então é uma alegria que você tenha se interessado nessa palestra, nessa palavra, e nossa oração é que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família e use esse tempo que você está dedicando aqui a escutar essas coisas para mudar sua vida, para transformar sua vida e para lhe dar a paz e a certeza da vida eterna. Eu quero, antes de começar a falar sobre o nosso tema desta mensagem, fazer uma pequena menção para os meus irmãos de fé, aqueles que já conhecem a Cristo como Salvador, já são do Senhor, e que certamente têm amigos, têm pessoas do seu convívio que ainda não têm essa mesma convicção, e às vezes você quer falar com eles do Evangelho, mas não sabe exatamente por onde começa, o que é que você faz. Há alguns anos eu tive acesso a uma estatística, a uma pesquisa que foi feita, creio que tenha sido pelo Instituto Haggai, mas faz mais de 20 anos, e nós resolvemos atualizar essa pesquisa, para tentar descobrir as pessoas que estão na igreja hoje, as pessoas que conhecem a Jesus, como foi que elas foram evangelizadas. Então, o Instituto Alvo, no escritório de Portugal, coordenou uma pesquisa em países de fala portuguesa. Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. E nós perguntamos para as pessoas como é que elas tinham conhecido a Jesus. Os resultados confirmaram aqueles números da pesquisa citada anteriormente, e essa é uma pesquisa atualizada. É uma pesquisa agora de outubro de 2020, outubro-novembro de 2020. Olha que interessante, das várias modalidades de evangelismo, veja que o maior número de pessoas conheceu a Cristo por meio dos seus parentes e amigos. Somando aí os dois números de amigos e parentes, dá quase 70% das pessoas que são de Jesus conheceram a Jesus pelo testemunho, pelo compartilhar de sua fé através de um amigo, através de um parente. Sabe que isso é interessante? É interessante porque mostra que este é o método mais eficiente de ganhar pessoas para Cristo. Grandes esforços evangelísticos são importantes, eles têm o seu valor, mas o que mais funciona, no fim das contas, é o contato pessoal. Por isso eu quero incentivar você, que já é de Cristo, e que tem amigos, parentes, vizinhos, fornecedores, clientes, pessoas do seu convívio que ainda não são, que você também fique atento a esta palavra hoje, porque nós temos aqui um formato bem simples de apresentar Jesus, que pode ser um método que você vai usar para fazer isso. Eu queria incentivar você a preparar-se para poder fazer isso. Porque nos dias em que nós estamos vivendo, e olha, o ano de 2020, quando nós gravamos esse vídeo, ele foi praticamente um ano de portas fechadas nas igrejas. As igrejas não puderam se reunir, e agora que estão se reunindo ainda de uma maneira precária, nem todo mundo pode participar dos cultos presenciais, as coisas são bem limitadas, mas a necessidade de espalhar a mensagem de fé, de esperança em Jesus Cristo, não diminuiu, pelo contrário, as pessoas estão ainda mais sedentas e elas estão buscando. Sabe que nunca houve tanta procura na internet por assuntos como espiritualidade, fé, esperança, vida eterna, questões dessa natureza? Então você tem uma grande oportunidade, como mostrou aqui a pesquisa, é o jeito que mais funciona, e eu quero incentivar você, meu irmão, minha irmã, a envolver-se de alguma maneira, a se preparar. No final também desta palavra, nós vamos te dar uma ferramenta que você pode usar para fazer isso. Então, fique atento, você que já é do Senhor, porque tem algo para você também aqui, para você se preparar para fazer esse trabalho. Agora, quando nós estamos falando aqui de ser do Senhor, de vida eterna, talvez você que nos assiste está pensando assim, do que é que será que eles estão falando? Acho que eu já sei. Ele deve estar falando que ele quer que eu seja da igreja dele, ou que ele quer que eu faça alguma coisa, que eu pague alguma coisa, ou que eu siga alguma religião. E, bom, embora nós vamos falar aqui algumas coisas que têm a ver, aliás, 100% que nós vamos falar tem a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia, embora tudo isso, nós não vamos falar aqui de uma questão de religião, mas nós vamos falar aqui de uma questão de fé. Você pode achar que as coisas são sinônimas, mas na verdade são coisas distintas. Aliás, recentemente, aqui mesmo na Igreja Batista do Cambuí, o pastor Elias pregou uma série sobre o que significa ser cristão. Eu sugiro que você, inclusive, procure aí no site ou
no canal do YouTube da igreja, e você vai ter acesso a essa série completa. E você vai perceber que são coisas distintas. Religião é uma coisa, fé e fé cristã é outra coisa. E é sobre isso que eu gostaria de lhe falar neste momento. Eu quero começar fazendo um exercício com você, um exercício mental aí. Imagina que uma pessoa muito importante, realmente poderosa, uma pessoa que tivesse bastante influência, fosse até você e lhe oferecesse para ajudar na sua maior dificuldade. Nós estamos gravando esse vídeo no final de 2020, nos últimos dias do mandato do presidente Trump, lá nos Estados Unidos. Mas, enquanto gravamos esse vídeo, ele é uma das pessoas mais poderosas do planeta. Agora, imagina que ele descesse no seu helicóptero presidencial, parasse próximo da sua casa, fosse até a sua porta, batesse na porta chamando pelo seu nome, e quando você abrisse a porta, ele fizesse a seguinte pergunta: o que você quer que eu te faça? Agora, você pode imaginar que a resposta a essa pergunta tem um poder de modificar muitas coisas na sua vida. Em se tratando do, então, mais influente governante do mundo, ou pelo menos um dos mais influentes, você sabe que ele podia fazer muita coisa em resposta a essa pergunta. Dependendo do grau de importância da sua resposta, a transformação que a sua vida ia ter seria maior ou menor. Ele podia fazer muita coisa. Você, por exemplo, poderia pedir um emprego novo. Você podia pedir para morar numa casa melhor. Ou, se tivesse outros planos, podia pedir que ele lhe desse o green card e, quem sabe, um emprego na Casa Branca. Olha, muita coisa você podia pedir. E eu posso lhe garantir que havia muitas dessas coisas que ele, se quisesse, poderia lhe resolver. Agora, ele não poderia resolver tudo ou qualquer coisa que você pedisse. Por exemplo, ele não conseguiria trazer paz para o seu coração. Ele não poderia lhe dar a garantia e a certeza da vida eterna e de um futuro com Deus. Ele não podia nem mesmo resolver alguns problemas físicos que às vezes a gente tem. Se você tivesse uma doença, está tratando dessa doença, ele poderia talvez conseguir um bom tratamento para você nos melhores hospitais do mundo, mas ele não tinha poder para garantir a cura física. E há outras coisas que ele também não conseguiria. Mas esta ilustração só nos faz refletir sobre qual é de fato o grande problema que nós precisamos resolver na vida. Sabe que uma vez, numa ocasião na vida de Jesus Cristo, ele estava passando por uma cidade chamada Jericó, e ele se encontrou com um cego que estava pedindo esmola à beira do caminho. E essa história está registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46. Eu vou ler esse trecho para você. Olha que história interessante. Diz que quando Jesus e os seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, que significa filho de Timeu. Agora, é importante você entender uma coisa. Naqueles dias, a condição de uma pessoa cega era muito mais difícil do que as condições de uma pessoa cega hoje. Ao dizer isso, eu não estou dizendo que hoje seja fácil ter deficiência visual. Mas o que estou dizendo é que naquele momento, diferente do que acontece hoje, onde há muitos recursos e que uma pessoa com essa deficiência, apesar de todas as limitações que possa ter, ela consegue ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, trabalhar, ganhar o seu sustento, estudar e progredir na vida. Naqueles dias, uma pessoa cega estava fadada praticamente sem alternativa a não ser a mendicância. Era isso que estava acontecendo aqui. Ele não podia trabalhar, não sabemos se tinha uma família que cuidasse dele. Sabemos que ele estava ali, como grande parte dos cegos do seu tempo, pedindo esmola à beira do caminho. Agora, veja como essa história continua. Diz que quando ele ouviu que era Jesus, o Nazareno, que estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. Agora preste atenção. Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Veja essa pergunta poderosa novamente aqui.
Agora pense nas possibilidades de respostas que aquele cego poderia ter dado. Diferente de Donald Trump, diante dele, embora ele não pudesse vê-lo, mas diante daquele homem estava uma pessoa que literalmente poderia responder sim e fazer qualquer coisa que ele pedisse. Porque diante dele estava Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo eterno que se encarnou e se fez carne, Deus em forma de gente. Não havia limites para o que Jesus pudesse fazer. Agora você imagina que a resposta que esse homem vai dar vai modificar sua vida mais ou menos, dependendo da amplitude da resposta. Por exemplo, ele podia ter dito assim: Senhor, eu quero uma capa nova. Jesus podia lhe dar uma capa nova, como ele nunca tinha tido na vida, mas isso ia mudar pouco sua vida. Ele podia ser um pouco mais ousado, ele podia dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me dê o sustento por pelo menos 1 ano, para eu não ter que ficar aqui mendigando durante esse tempo. Isso ia mudar a sua vida por 1 ano. Aliás, ele podia pedir mais: Senhor, eu não quero mais pedir esmola para o resto da minha vida. Eu quero que o Senhor me dê dinheiro para viver até o fim da minha vida sem precisar mendigar. Era uma possibilidade. Jesus podia fazer isso, mas isso não ia mudar a sua vida. Sabe o que aquele homem responde? E continuando na leitura, nós vamos descobrir. Versículo 51 diz que o cego respondeu: Mestre, eu quero voltar a ver. Agora, a resposta a esta pergunta mudou a vida daquele homem. O que ele mais precisava, a sua maior necessidade, era enxergar, era ver. E a história vai mostrar que ele não foi apenas recuperado na sua visão física, porque Jesus responde: pode ir, a tua fé te salvou, e ele recuperou a sua visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Ele ganhou mais do que a visão física, ele ganhou uma visão sobre a vida que ele não tinha. Por fé em Jesus, ele teve sua vida totalmente transformada. Perceba o poder desta pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Essa pergunta, portanto, nos leva, nos remete à grande questão que é: qual é o seu maior problema? Eu não quero minimizar, não tenho direito de minimizar sua dor, de minimizar seus dilemas, seus dramas. Nós temos a mania de ser juízes do drama dos outros, não é? Então as pessoas estão sofrendo e a gente diz assim: mas isso não é nada, porque tem gente que sofre mais do que você. Mas eu passo por coisa mais difícil. A gente não pode ser juiz do drama alheio, e eu não quero fazer isso aqui. Mas eu posso lhe dizer, mesmo sem saber o que é que estaria na sua eventual lista diante daquela pergunta, que por mais importante, por mais necessária, por mais relevante que seja a sua busca por uma solução de um problema específico, é pouco provável que você tenha colocado na lista aquele que é efetivamente o seu grande e maior problema. Eu já vou lhe explicar por que estou dizendo isso. Mas para fazer isso, eu quero chamar a sua atenção para uma teoria que surgiu nos anos 50, por um psicólogo americano chamado Abraham Maslow. Ele criou uma teoria que é conhecida hoje como a teoria das necessidades. Ele disse assim: o ser humano ele vai sendo motivado, ele vai sendo levado na vida por necessidades. Então ele disse assim: começam com as necessidades fisiológicas. Nós temos necessidade de comer, de dormir, de tratar do nosso corpo físico. E a primeira coisa que a gente quer resolver na vida são essas necessidades. Quando a gente consegue ter isso suprido, a gente parte para um outro nível, que é o nível da segurança. Precisamos nos sentir seguros para não perder aquilo que já conseguimos conquistar em relação às nossas necessidades mais básicas. Mas quando a gente consegue ter esse nível de segurança, a gente percebe uma outra necessidade, e ele chamou isso de necessidades sociais. Precisamos ter amigos, precisamos pertencer a um grupo, precisamos que percebamos o cuidado e a amizade das pessoas. E nós partimos em busca disso. Mas quando conseguimos suprir essa necessidade, percebemos outra, e aí nós vamos em busca de estima, segundo Maslow. Nós vamos atrás de pessoas que nos reconheçam, nós vamos atrás de pessoas que digam como nós somos importantes, e nós precisamos desta necessidade suprida para podermos alcançar a felicidade. E dizia Maslow, quando você consegue tudo isso, você ainda percebe que falta um degrau, que é o degrau que ele chamou da autorrealização. Você então chega no topo da pirâmide e você descobre que você tem tudo aquilo que você precisa e que você é um sujeito bem realizado, bem resolvido, e aí então você vai ser uma pessoa feliz. Ele talvez não tenha usado esses termos que eu usei no final,
mas era mais ou menos isso que ele queria dizer. Isso ficou conhecido como a teoria das necessidades de Maslow e é usado muito até hoje. Você deve ter feito algum curso aí na sua empresa, talvez, em que isso tenha sido citado. Agora, tem uma coisa que um sábio que viveu quase 3.000 anos antes de Maslow descobriu que parece que perverte essa lógica. Porque o rei Salomão foi um sujeito que, antes de existir a teoria da pirâmide, mas ele foi alguém que, se nós aplicarmos essa teoria na vida dele, você vai perceber que essa teoria deixa alguma coisa de fora. O Maslow não nos contou alguma coisa. Por quê? Porque o Salomão chegou no topo da pirâmide. Ele não tinha necessidades fisiológicas, ele não precisava lutar pela sobrevivência. Ele era um rei, nasceu em berço de ouro, e antes de se tornar um rei, e o rei mais sábio e rico que já existiu, ele era filho de um dos maiores reis de Israel, o Davi. Ele nunca precisou trabalhar pela comida, ele sempre teve tudo o que quis e que precisou. Ele estava seguro, cercado de seguranças e dos guardas da elite do seu palácio. Ele não tinha necessidades sociais, ele tinha muitos amigos, a casa estava sempre cheia, o palácio sempre cheio de gente. Ele não tinha problema com estima. As pessoas do mundo inteiro vinham para ouvi-lo. Ele era um homem sábio, ele falava sobre vários assuntos, era versado em vários assuntos, e tinha gente querendo audiência com ele todo dia. E ele realizou tudo o que quis. Ele escreveu em um dos seus livros que tudo o que ele planejou na vida fazer, ele fez. Mas sabe o que aconteceu quando ele estava caminhando para o fim da sua vida? Ele olha em retrospectiva e sabe o que ele conclui? Tudo isso é vaidade. Eu fiquei a minha vida inteira correndo atrás do vento. Então tem alguma coisa nessa equação que Maslow não nos contou. O nosso maior problema não está em suprir essas necessidades que foram colocadas na pirâmide, porque há pessoas que supriram todas elas e ainda continuam se sentindo insatisfeitas, e ainda continuam amarguradas, ainda continuam angustiadas. Pode ser o seu caso. Pode ser que você seja uma pessoa muito bem realizada na vida, profissionalmente, financeiramente, romanticamente, tem uma família maravilhosa, mas no fundo, quando você põe a cabeça no travesseiro, ou quando você enfrenta situações na vida, você chega à conclusão, ainda está faltando alguma coisa. Sabe que o próprio Salomão deu a dica do que é que estava faltando. Salomão escreveu em um dos seus livros, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, ele escreveu que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, e colocou a eternidade no coração do homem. Aí está o fator da equação que Maslow não levou em consideração. Nós somos seres transcendentes, quer dizer, nós somos seres criados para a eternidade. Deus colocou em nosso coração a eternidade, disse Salomão. O que significa que nós fomos criados para sermos eternos como Deus é eterno e para nos relacionar com o eterno. Quando eu falo em transcendência, portanto, eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui de misticismo, ou não estou falando do conceito comum de espiritualidade, que é aquela história que você tem ali a sua aura, ou o seu jeito de se relacionar com aquilo que é esotérico ou místico. Não é a isso que eu me refiro. Transcendência significa nós fomos criados com toda a potencialidade para nos relacionar com o eterno. Agora, eu vou ser aqui bastante objetivo, porque quando eu falo do eterno, eu não estou falando de uma força cósmica, eu não estou falando de uma energia, eu não estou falando de uma teoria, eu estou falando de uma pessoa. Porque o Deus eterno com quem nós nascemos para nos relacionar é uma pessoa. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E tudo foi feito para que funcionasse dessa maneira. Mas aí vem a grande pergunta. Se tudo foi feito para funcionar tão bem, se nós fomos criados para a eternidade, se nós fomos criados com aptidão para nos relacionar com o eterno, o que é que deu errado? Porque as coisas não estão funcionando do jeito que você está descrevendo. Você tem angústias, você tem medos, você tem ansiedades, você tem falta de paz, você tem dúvidas em relação ao futuro, você tem medos. As coisas parecem não estão funcionando de uma forma tão bonita como essa história de transcendente e nós nos relacionando com a eternidade. O que aconteceu? Sim, você tem razão de chegar à conclusão de que alguma coisa errada aconteceu. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque é isso que resume a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de espiritualidade cósmica ou de uma espiritualidade religiosa ou mística. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que explica exatamente
por que as coisas saíram do trilho e como fazer para que elas voltem. E eu queria que você prestasse atenção em rápidas expressões que eu quero compartilhar com você, que mostram o que aconteceu e mostram também o que pode acontecer para que você volte a ter, ou passe a ter, relacionamento com o Eterno. A primeira coisa que eu quero lhe dizer que aconteceu é que nós pecamos, o ser humano pecou, o ser humano desobedeceu a Deus. E a partir da entrada deste pecado na história humana, nos nossos primeiros pais, o pecado foi passando de pai para filho e nós nascemos pecadores. Então esse é o primeiro problema. Nós somos pecadores. E aí você vai dizer, está vendo? Eu tinha certeza que tinha alguma coisa de religião aqui. Eu tinha certeza que você ia falar alguma coisa que envolve crenças religiosas. Bem, eu só gostaria que vocês ficassem até o fim e escutassem até o fim, para ver se isso faz sentido. E para que você, depois de ouvir, conclua se tem alguma coisa a ver com religião ou se tem alguma coisa que pode mudar a sua vida. Porque eu creio na Bíblia como a palavra de Deus. Eu não sei como é que você encara a Bíblia, mas eu creio que a Bíblia é a revelação de Deus para nós. E o que eu vou falar é baseado no que a Bíblia fala. Você pode dizer, mas eu não creio na Bíblia. Para mim, a Bíblia é um livro escrito por homens. O papel aceita tudo. E a Bíblia foi escrita por seres humanos. Eu vou dizer que, em um sentido, você tem razão. E eu dou graças a Deus porque a Bíblia tenha sido escrita por homens. Deus usou realmente homens para escrever. E por que eu digo isso? Porque se ele tivesse usado qualquer outro ser, eu talvez não conseguisse entender. Felizmente, ele se revelou a seres humanos e usou homens para escrever a sua palavra. Mas nós cremos, os cristãos creem, que ele inspirou, ele motivou, ele moveu as pessoas que foram usadas para escrever o que ele queria que fosse escrito. E na sua palavra está escrito que nós somos pecadores. E talvez o seu conceito de ser pecador é alguém que faz coisa errada, por isso ele é pecador. Só que o conceito bíblico de pecador não é exatamente quem faz coisa errada. Você não é pecador porque você faz coisa errada. Você é pecador por causa da sua natureza, você nasceu assim. Eu e você nascemos assim. Nós fomos concebidos no pecado. Nós nascemos com a nossa natureza pecaminosa. As coisas erradas que nós fazemos são apenas a demonstração, a evidência disso. O fato de fazermos coisas erradas comprovam que Deus está certo quando diz que nós somos pecadores. Você sabe que você não precisa ensinar uma criança a fazer as coisas erradas. Elas fazem o que é errado naturalmente, porque é da natureza delas. Talvez você possa dizer assim, muitas pessoas, quando eu falo que elas são pecadoras, como eu também sou, as pessoas dizem assim, eu não posso fazer nada a respeito. Eu não pedi para nascer. Eu estou aqui. Bem, o fato de você não ter pedido para nascer, aliás, é bom informar a todos que ninguém pediu para nascer. Nenhum de nós escolheu nascer. Nascer é um fato posto, você já nasceu. Tendo escolhido ou pedido ou não, você já nasceu. E já nasceu com esse problema. Já veio de fábrica com esse problema. Todos nós nascemos assim. De novo, insisto em dizer, não é por causa das coisas erradas que nós fazemos que nós somos pecadores. As coisas erradas são a comprovação de que nós nascemos assim. O que é que isso tem a ver com a eternidade e com o nosso maior problema? Na verdade, aí está a origem de todos os males, de todos os problemas que nós enfrentamos na vida. Porque o nosso pecado, e aí vem a segunda informação importante, o nosso pecado nos separa de Deus. A Bíblia nos diz que Deus é tão puro de olhos, ele não pode nem ver o mal, ele não pode comungar, ele não pode concordar com o pecado. E porque nós pecamos, nós estamos separados dele. E este é o sentido da morte. Morte é separação. A morte é resultado do pecado. Nós morremos porque nós somos pecadores. Agora, a Bíblia fala de 3 tipos de morte. Nós estamos mais, não vou dizer nem familiarizados, nem acostumados, porque nós não vamos jamais nos acostumar com a ideia da morte, mas nós conhecemos mais de perto a morte física. A pessoa que perde sua vida, como nós dizemos, que parte deste mundo, e há tantos outros eufemismos, a gente nem gosta muito de usar a palavra morte. As pessoas morrem por causa disso. As pessoas morrem porque são pecadoras e elas estão afastadas de Deus. Essa é a razão, inclusive, porque nós choramos e nós nos entristecemos quando vemos alguém partir. Às vezes a gente chora até mesmo sem conhecer a pessoa, porque é doído ver um ser humano perder sua vida. Por que tem morte? Porque tem pecado. Só que a Bíblia fala de mais 2 tipos de morte.
ou de duas esferas da morte. A morte física é uma delas, mas a Bíblia também fala da morte espiritual. Nós estamos separados de Deus nesse aspecto que nós não temos mais comunhão, contato, relacionamento com Deus. Estamos separados. A Bíblia descreve isso com o termo: vocês estão mortos em seus delitos e nos seus pecados. Mas a Bíblia fala de uma terceira morte. A Bíblia fala de uma morte eterna. Separação eterna da presença de Deus daqueles que não trataram a questão do seu pecado. Agora, eu disse no início que íamos falar de uma mensagem de esperança. Eu disse que ia falar de uma mensagem de vida, mas até agora só trouxe más notícias. Até agora eu só trouxe informações difíceis. E devo dizer que ainda tem mais uma informação, que talvez seja mais grave do que essa ainda. Porque a Bíblia não só nos ensina que nós somos pecadores, e que por causa disso estamos separados de Deus, por isso morremos, mas ela também nos informa que não há nada, e essa é a terceira informação, não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos para resolver esse problema. Nós não conseguimos sair dessa situação sozinhos, não temos recurso para isso, não temos condições para isso, não temos capacidade para isso. Não é uma questão de ter mais fé ou menos fé, de ter mais dinheiro ou menos dinheiro, de ter mais ou menos tecnologia, de ser evoluído ou involuído. Não é uma questão que envolve absolutamente nada, porque é impossível nós resolvermos o problema do pecado por nós mesmos. Não podemos nos salvar por nós mesmos. Então veja a situação em que nós nos metemos como seres humanos. Somos pecadores, por causa disso estamos separados de Deus e não podemos fazer nada a respeito. Agora, deixe-me dizer com toda franqueza e com toda convicção, este é o nosso maior problema. Não há solução para ele. Não há governo que resolva. Não há religioso que resolva. Não há credo que resolva. Não há filosofia que resolva. Este é um problema insolúvel. Humanamente falando, somos incapazes de resolvê-lo. Mas finalmente chegamos às boas notícias. Finalmente chegamos à mensagem do Evangelho. Porque o que é a mensagem do Evangelho? É a mensagem que diz que, apesar de sermos pecadores, apesar de termos nos separado de Deus por conta disso, e apesar de, justamente porque não podemos fazer nada a respeito disso, apesar de tudo isso, Deus nos ama. E Deus não quer que nós permaneçamos nessa condição. E Ele resolveu o nosso problema. Ele providenciou o recurso que nós não tínhamos, que nós não conseguíamos, mas Ele providenciou o recurso para que nós pudéssemos resolver o nosso maior problema. E esse recurso tem nome, é Jesus Cristo, seu Filho amado. Jesus Cristo veio ao mundo e se tornou uma criança, e se tornou um de nós. Nós celebramos isso na época do Natal. Jesus Cristo veio, nasceu de uma virgem, da Virgem Maria, viveu a sua vida absolutamente santa e sem pecado, e morreu carregando sobre ele os nossos pecados, não os dele, porque ele não os tinha, mas os nossos, para poder resolver o nosso problema, para poder nos oferecer salvação e vida eterna. E se anteriormente eu afirmei que nós não poderíamos fazer absolutamente nada para que nós pudéssemos ser salvos, agora eu posso dizer e posso afirmar, porque é isso que a Bíblia diz, que Jesus Cristo já fez tudo o que era necessário para que eu e você pudéssemos ter o perdão dos pecados e a vida eterna. É por isso que os apóstolos pregaram esta mensagem. Pedro, por exemplo, disse que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva. Ele é o único com competência, com capacidade, com poder para nos salvar, para nos tirar da condição do pecado e separados de Deus e para nos colocar de volta à sua presença, para fazer a religação, para fazer a reconciliação daqueles que estavam separados, daqueles que estavam perdidos, daqueles que estavam longe de Deus e trazê-los de volta. Jesus Cristo veio exatamente para isso. É por isso que a salvação está em Jesus. A salvação não está num outro ser humano, não está numa religião, não está numa igreja, não está em fazer coisas boas. É bom fazer coisas boas. Eu prefiro que você seja um bom cidadão, cumpridor do seu dever, um homem que ajuda o próximo, uma mulher que ajuda o próximo, uma pessoa solidária. Isso é muito bom. De certa maneira, falando do aspecto social, é importante você ter uma religião, um credo, seja ele qual for, do ponto de vista humano.
Mas do ponto de vista da sua salvação, essas coisas não podem ajudar em absolutamente nada. Você pode ter uma religião, você pode ser membro de uma igreja, você pode ter sido batizado, você pode dar dízimo, pode dar esmola, pode fazer o bem, pode dar o seu rim para um transplante, pode fazer o que você quiser que beneficie a vida das pessoas. Eu vou te dizer, parabéns, parabéns, Deus abençoe sua vida. Mas eu preciso lhe avisar, essas coisas para a sua salvação eterna não podem ajudar. Só Jesus Cristo salva. Foi por isso que ele veio, foi por isso que ele morreu, foi por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia. Talvez você então esteja dizendo, pronto, se ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já resolveu o meu maior problema, então agora eu estou salvo. Não, há um outro detalhe que a Bíblia informa e que você precisa saber e que você precisa fazer agora mesmo. Uma vez tendo esta informação, recebendo esta palavra, ela vai ter validade para você. Ou seja, em outras palavras, você vai ter o perdão dos seus pecados e a vida eterna com Deus se você crer nisso. Se você entregar sua vida a esta verdade. Se você reconhecer diante de Deus que você é pecador e que você está separado dele e que você não pode salvar-se por si mesmo e que você reconhece que Jesus Cristo veio para fazer exatamente aquilo que você não poderia. É isso que a Bíblia chama de confessar a Jesus como Senhor. O apóstolo Paulo escreveu, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É disso que você precisa para resolver o seu maior problema. Sabe qual é a grande notícia? Isso pode acontecer com você agora mesmo, onde você está. Talvez você esteja sozinho, sentado com a tela do seu celular assistindo a esse vídeo. Jesus pode salvar você nesse mesmo instante, aí onde você está. Talvez você esteja assistindo a esta palavra com os seus familiares, com outros amigos. Jesus está aí e Ele pode e quer salvar você nesse instante, basta você crer e dizer isso a Ele. Você precisa confessar, isso é dizer a Ele que crê nisso e que depende disso para a sua salvação. E aí, o seu maior problema, que é o seu afastamento de Deus, vai ser resolvido. Isso não significa que todos os demais serão automaticamente resolvidos. Isso não significa que toda aquela lista de dilemas e dramas serão automaticamente afastados da sua vida. Não há nenhuma garantia de que isso vai acontecer pela palavra de Deus. Mas a garantia da sua vida eterna, do perdão dos seus pecados e do relacionamento que você voltará a ter com Deus, esta é a garantia dada pelo próprio Deus em sua palavra. Jesus Cristo foi quem disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. E isso pode acontecer com você agora mesmo. Você quer? Você quer render-se a Jesus Cristo nesse instante? Recebê-lo por meio da fé, dizer, Senhor, eu reconheço que sou um pecador, concordo com o que a tua palavra diz a meu respeito. Eu sou um pecador, estou perdido, estou separado do Senhor e preciso depender daquilo que Jesus Cristo fez por mim, para a minha salvação. Faça esse pedido ao Cristo que está ao seu lado, perguntando o que você quer que eu te faça. Entregue-se a Ele. Creia nele. Aproprie-se da salvação que Ele ganhou para você quando morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Que Deus abençoe sua vida. E se você fez uma decisão a respeito disso, nós gostaríamos de saber. Gostaríamos de ajudá-lo a continuar a sua caminhada. Se você quer entrar em contato conosco, pode entrar em contato com o WhatsApp aqui da igreja e pode falar conosco sobre sua decisão. A Igreja Batista do Cambuí quer lhe dar um presente, se você quer saber mais sobre esse assunto, ou se você entregou sua vida a Jesus. Deixe o seu nome, o seu endereço no WhatsApp da igreja que está aparecendo aí no seu vídeo. E solicite o seu livro Como Resolver Seu Maior Problema. Você receberá gratuitamente na sua casa. Nós queremos que você entenda um pouco melhor aquilo que você ouviu. E se você fez uma decisão de seguir a Cristo e de entregar sua vida a Ele, nós gostaríamos de saber. Nós não vamos usar os seus dados para nenhuma outra coisa, a não ser para lhe entregar este presente. Solicite agora mesmo pelo endereço que está, pelo telefone que está aparecendo na sua tela. E que Deus abençoe sua vida. Que você possa ter entendido e entregue sua vida a Jesus para ganhar a vida eterna e um futuro glorioso com o Pai na eternidade. Que Deus nos abençoe. Me permita uma última palavra para os membros da Igreja Batista do Cambuí. Se você gostaria de compartilhar também
de uma forma simples, o conteúdo do evangelho que você ouviu nessa mensagem. Procure também pelo WhatsApp da igreja, a secretaria da Igreja Batista do Cambuí, e descubra como é que você pode adquirir esse material, o Como Resolver Seu Maior Problema, para distribuir entre seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, compartilhar de sua fé e da esperança que você tem. Eles precisam saber que ser cristão é muito mais do que ter uma igreja para ir, mas é ter um céu para morar. Deus te abençoe também. Um abraço a todos. Deus os abençoe. Marcos, muito obrigado por palavras tão abençoadoras que encheram os nossos corações, nos demonstrando qual é o caminho certo que Deus tem preparado para resolver o nosso maior problema. Obrigado, Marcos, que essas palavras possam encontrar moradia nos nossos corações, não apenas nessa noite, mas ao longo desta semana. Queremos convidar a cada um que volte na quinta-feira o nosso culto no meio da semana, o nosso culto de oração, a partir das 19h30, nesse mesmo canal. Você poderá participar junto conosco. O pastor Elias estará dando sequência ao seu estudo no fruto do Espírito. E o tema dessa quinta-feira é benignidade. Você é o nosso convidado para estar conosco no culto de quinta-feira, e logo após o culto pelo YouTube, abriremos uma sala de oração, onde você poderá participar ao vivo. Você terá ali uma oportunidade de você encaminhar o seu pedido e ter ali ele atendido, orando juntos. Um momento muito especial, a sala de oração, quinta-feira, a partir das 19h30. Desejo a todos uma ótima semana e vamos juntos entoar um último cântico, expressando assim o nosso louvor ao nosso Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viva estás. És invencível. És invencível.
Nós